Salve, professores, com a paz do Senhor. Mais uma aula aqui com vocês, mais uma pré-aula, né? Dessa vez, da lição 7. Nós estamos aqui, ó, com a lição do maternal. A nossa lição 7 tem por título A Primeira Torre Muito Alta. E eu imagino que pelo título vocês já saibam que nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Então eu queria pedir uma coisa para vocês. Antes de qualquer coisa, que vocês lessem o texto bíblico. O texto bíblico, a nossa leitura está aqui, ó. Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9. Então, você dá um pause assim no nosso vídeo, vai ler esse texto e depois você volta aqui, porque aí você já vai ter algumas ideias. E aí a gente vai somar com as ideias que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, será que você já foi ler? Aqui no espaço para os alvos, a nossa lição diz assim, que a criança aprenda que Deus não permitiu que as pessoas vivessem todas juntas no mesmo lugar. Então, eu imagino que você deve ter dado a aula da semana passada ou alguma outra professora que foi sobre a Arca de Noé. E aí, na Arca de Noé, a gente fala lá na história da Arca de Noé, em Gênesis 9, capítulo 7, tá falando quando Deus manda crescer, multiplicar e se espalhar pela terra. Então agora a gente vai ter o pessoal desobedecendo. Eles vão construir a torre porque eles querem ficar no mesmo lugar. Eles disseram assim, a gente vai fazer uma torre bem alta, todo mundo vai saber quem a gente é, e a gente vai ficar conhecido no mundo todo. Só que assim, era uma desobediência, eles não estavam fazendo o que Deus mandou. Aí aqui no nosso espaço da professora, tem dizendo assim, ao tomar a decisão de permanecerem vivendo no mesmo lugar, neste mesmo lugar que vocês já leram, então vocês sabem que eles estavam a ensinar. Eles desobedeceram a ordem de Deus. E qual foi a ordem que Deus deu? Que a gente deve dizer isso para os meninos, para as crianças. Tudo que Deus diz é importante e nós devemos ser obedientes. Então, vamos lá. Logo aqui no espaço de convivência, eu quis trazer para vocês, porque tá muito legal. Eles trouxeram uma dica pra gente pedir oferta, pra gente fazer a parte do ofertório, que geralmente a gente fica perdido, ou então a gente nem pergunta quem trouxe a ofertinha, porque a gente começa a dar aula lá, tá sozinho, aí chega já alguém, tem oferta hoje. Então eles tiveram uma ideia bem legal aqui, eu deixei marcadinho pra trazer pra vocês. Pra gente começar falando em outras línguas, já que a Torre de Babel foi onde confundiu as línguas. Então ele fala pra gente chegar assim para as crianças, bom dia, aí good morning, aí também tem bonjour, e ele tem várias, pelo menos umas 6 opções de línguas diferentes. E aí ele fala assim, olha, vocês lembram dos missionários? Os missionários, eles estão em outros países, nos outros países eles falam outras línguas, e aí a gente precisa contribuir. E aí você vai contribuir com a sua ofertinha. Então, para a ofertinha, eu peguei um cofrinho. Esse cofrinho aqui que a gente ganha em qualquer festa de criança. Tenho certeza que você já viu um cofrinho desse. Ele é de papelão, tem as tampinhas. E aí eu peguei este cofrinho que nossas crianças já têm, já conhecem. Eu tenho certeza que toda criança do maternal já viu um cofrinho desse. E fiz simplesmente o quê? Eu cobri com adesivo de tijolinho, porque a gente vai falar sobre a Torre de Babel e aí a gente precisa trazer algo diferente para eles. Então, hoje, eles vão ofertar com esse cofrinho de tijolinho. Então, hoje vai dizer, bonjour, você trouxe uma ofertinha para o Senhor? Vamos lá? Você sabia que o missionário fala outra língua? Lá nos Estados Unidos eles falam inglês, é good morning. E aí as crianças a gente vai estar estimulando que eles ofertem com esse cofrinho aqui, tá bom? E aí, no espaço do louvor, eu não conheço o hino que eles colocaram aqui. Então eu trouxe uma outra opção para vocês. O nome da musiquinha é Aue, e é de Minha Vida é uma Viagem. E aí assim, foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender. Foi um auê, um auê, um auê, ninguém podia se entender. Grande barulhada na Torre de Babel. E eles vão gostar, que geralmente esse hino aqui, a maioria do maternal já conhece.
E aí vai falar justamente do nosso tema, do tema da nossa lição. Então, como eu não conheço o hino aqui da lição, eu trouxe essa opção para vocês. Vê só, o nosso texto áureo eu trouxe exatamente o que a nossa lição pediu. Ela pediu que a gente fizesse uma silhueta de um trono e escrevesse o nosso texto áureo. Se vocês puderem, leiam na Bíblia. Sempre na salinha de vocês. Depois é que vocês pegam o recurso. Porque a gente tem que criar também, não só crianças que gostam de ofertar, mas também tem que criar leitores. E aí quando eles veem que a gente está lendo na Bíblia, eles vão saber que ali tem uma história boa. Aquilo que a gente está contando, que é a historinha que eles amam tanto, está na Bíblia. Então é importante. Então aqui, ó, nosso texto áureo, eles disseram pra gente fazer uma silhueta de um trono e escrever o versículo dentro. Então o versículo de hoje é: o Senhor diz, o céu é o meu trono. Está em Isaías 66 e 1. E a explicação do versículo é que a gente deve obedecer o rei. E Deus, ele é o rei dos reis. E nessa história de hoje, as pessoas não quiseram obedecer logo o maior rei de todos. Então, quando a gente não quer obedecer Deus, alguma coisa acontece. O que será que aconteceu na história de hoje? E aí, assim, a gente vai entrar na nossa história. E aí eu trouxe algumas opções para vocês. Como vocês já sabem, eu trago sempre os nossos recursos visuais da lição. Temos aqui um pessoal com tijolos. Depois ele já construindo. Aqui ele já em confusão. E depois aquele trabalho abandonado. E aí, você não precisaria ter trago assim, só assim, para seu aluno. Você poderia colocar num fundo de EVA, um colossete colorido. Mas aí, como eu vou trazer outras opções, eu não decorei esse aqui para vocês. Primeira opção. No trimestre passado, a gente também contou da Torre de Babel. E o que foi que eu trouxe? Eu trouxe pecinhas. Então, a gente começou lá na sala, contei a história. E na hora de construir a torre, a gente foi colocando pecinha por pecinha para a nossa torre ficar bem alta. E aí, temos essa opção dessas pecinhas aqui. E temos pecinhas dessas daqui também, que eles também gostam. Provavelmente você tem aí na sua salinha. Se você não tiver, não tem problema, porque a nossa lição, ela deu a ideia da gente trazer umas caixinhas decoradas. Ela pediu pra gente pegar umas caixinhas pequenas e embrulhar para poder fazer os tijolos. Eu não tinha um monte de caixinha pequena, então foi o que eu fiz? Eu fiz umas caixinhas de tijolos. E aí eu trouxe para vocês as caixinhas. Essa caixinha aqui está no PDF, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai ficar só até o dia dessa aula. Mas tá aí, se vocês quiserem, salvem, que é para vocês. Deixei no PDF esses tijolinhos. Deixei no PDF isso daqui, que eu vou mostrar para vocês agora. E deixei também isso daqui. Pra que isso daqui, tia Val? Vou mostrar pra vocês já já. Vê só. Deixa eu terminar de mostrar logo a história. Se você for contar com pecinha, é bom que eles mesmos participam, eles mesmos trabalham fazendo a Torre de Babel. Mas eu tenho outra opção aqui também, que eu trouxe. Eu disse assim, você poderia pegar, imprimir uns tijolinhos. Aí você dizer que eles fizeram a torre e que essa torre, olha só, ficou muito alta. A torre ficou muito grande porque eles quiseram construir uma torre. E fazer esse recurso aqui é muito fácil. Que ele é só cartolina. Eu cortei nesse tamanho aqui, o comprimento da cartolina, colei e fui desenhando, não sei se vai dar pra ver, as janelinhas e os tijolinhos. E aí, você tem que enrolar bem apertado, colar. E quando você puxa, a tua torre vai crescer. E depois você pode novamente fechar a tua torre e ela vai ficar pequenininha. E aí eu vou te dizer assim, tia, eu não consigo fazer isso. Ontem eu tentei fazer e deu errado. Ó, eu fiz uma porta grande, uma janela grande. Eu achei que ia ficar perfeito, só que a torre fica muito fina e não aparece. Então o que é que eu vou te dizer? Se eu tivesse desistido, eu não ia trazer isso aqui pra vocês hoje.
Então não digam que não conseguem. Tente, se errou, tente de novo, porque aí eu vi que com a janela grande e a porta grande não dava certo. Eu fiz de novo com as janelinhas e os tijolinhos pequenos. E deu certo. E eu sei que esse daqui vai fazer sucesso na minha sala, que eles vão ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Aí, vê só, o último da nossa aula que eu trouxe hoje. Esse PDF aqui vai estar disponível para vocês. Aí eu vou dizer assim, eles chegaram num campo, lá na cidade de Siná. Também tem uma versão aqui de Cinear, então eu coloquei os dois na plaquinha. E ali eles decidiram que iam começar a cozinhar tijolos, iam construir, iam usar piche como argamassa. Ó, que incrível! E aí eles começaram a construir. Aqui tem um rapaz com tijolos, aqui tem eles fazendo o projeto da torre, e a torre tá subindo. E aqui depois a torre lá, e eles achando o máximo. Vamos ficar conhecidos, todo mundo vai saber quem nós somos, a gente vai chegar nos céus. E aí a última, já a torre bem alta, e eles tudo confuso. Porque Deus viu que eles iam conseguir o que eles queriam e foi lá e confundiu as línguas. Então ninguém estava mais se entendendo, ninguém sabia mais o que fazer e aquela construção ficou parada. Não teve mais o que ser feito. E aí acaba. Então esse aqui está no PDF para vocês. Esses tijolinhos também estão no PDF para vocês. E tem mais uma coisa no PDF. Esse dado aqui, ó, que ele tem o desenho da Torre de Babel e uns números. 1, 2, 3. Por quê? Porque aqui no espaço das artes tem uma brincadeira pra gente fazer com eles. Então diz assim, monte uma torre de caixas encapadas. Então vocês podem montar uma torre com as caixinhas se vocês tiverem. Se não tiverem, podem montar com esses tijolinhos que eu tô deixando disponível pra vocês. E pode montar com essas pecinhas também. Mas aí ele fala para pedir para as crianças tirarem as pecinhas. Então, com esse dado aqui, pode ficar mais divertido que a gente manda eles jogarem. Deu 1. Então, ele tem que tirar um tijolinho só. Se der 3, vou fazer de conta que caiu no 3. Aí, eles teriam que tirar 3. E assim, eles vão trabalhando. Aí, mais uma coisa que eu quero trazer para vocês eram os tijolinhos. Eu também fiz para essa aula de hoje. Uma madeira, que é muito difícil de fazer. Vocês talvez não consigam. É apenas um pedaço de papelão e riscado aqui com lápis. Eu usei lápis de cera e canetinha. E aqui também tem um machado, porque eu imaginei as crianças cortando a madeira para poder colocar, porque se você já colocou laje na sua casa, você vai saber que precisa ter madeira para poder fazer as colunas. Então, para fazer uma torre tão alta, eu imaginei que precisava de uma coluna. Então, eu estou levando para os meus alunos madeira, estou levando um machado, estou levando os tijolos. Então, vai ter tudo isso aqui na minha aula. Eu espero ter te ajudado. Então, vamos recapitular. A gente trouxe uma música para vocês, que é Auê, de Minha Vida é uma Viagem. O nosso textuário tá aqui, como o da sugestão da lição. Tô deixando o PDF para vocês. O PDF tem essa historinha aqui, tem os tijolinhos e tem também o nosso dado. Então, eu espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído de alguma forma e que a sua aula seja uma bênção. Te agradeço por assistir até aqui. Não esquece de deixar o like. Por favor, compartilha e deixa um comentário aqui embaixo. Que aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente responde, tá bom? Então, fica na paz e tenha uma boa aula. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária.
cada dia mais perto de você.